Nesta sexta, Putin assinou uma lei que permite a convocação de criminosos que cumprem penas em prisões do país. Apesar dessa decisão, o presidente russo disse que mais de 300 mil reservistas se apresentaram voluntariamente e que quase 50 mil deste grupo já estão no campo de batalha. Mas, segundo a Ucrânia e seus aliados, a situação não é tão boa para as tropas de Putin. Querido povo de Deus, escuta com atenção o que eu trago aqui nesse momento. Aprenda uma coisa: em meio ao caos, Deus levanta os verdadeiros guerreiros. É em meio à batalha, é em meio à guerra, é em meio à perseguição que Deus levanta o seu povo guerreiro para avançar na evangelização, para avançar com a espada em mãos, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, nós não podemos nos abalar com as épocas de caos. Nós não podemos jamais ter medo, jamais ser prisioneiros do medo, embora muitas das vezes o medo ele é incontrolável, ele vem com toda a força contra nós, mas nós precisamos ter a confiança em Deus, a confiança no Senhor. Nós fomos todos prevenidos das batalhas. Está tudo na Sagrada Escritura, está no livro dos santos, está na história dos santos. Perseguições sangrentas, incompreensões, muitas batalhas já aconteceu até aqui e elas não vão parar. As lutas elas continuam, as batalhas continuam e nós precisamos ter consciência disso e precisamos também ter consciência da nossa responsabilidade de viver em comunhão com Deus e de avançar na evangelização. Eu preciso chegar para mais pessoas para evangelizar, para trazer a consciência cristã para essas pessoas, para trazer aquilo que a Igreja Católica me ensina, para trazer aquilo que a Sagrada Escritura me ensina. Nós precisamos avançar, meus irmãos. Nós não podemos recuar diante da guerra, diante da batalha, diante das perseguições. Há muitos soldados enfraquecidos que precisam de um grande abastecimento do Espírito Santo. E eu quero olhar para você hoje e dizer: você está sendo agora abastecido pelo Espírito Santo. No livro O Fim do Mundo, do padre Júlio Maria de Lombardi, na página de número 17, esse livro aqui até recomendo vocês comprarem. O nome desse livro é O Fim do Mundo Está Próximo. Esse livro é muito bom. Página 17 diz: hoje, nos dias que correm, não se pode negá-lo. Estamos atravessando uma época de tremenda decadência e muito mais na fé, no caráter, na moral do que nas finanças, no comércio e na união dos povos. Aqui está dizendo, irmãos, que a decadência maior está sendo na fé, no caráter, na moral, do que nas finanças, né? Muitas pessoas aí estão preocupadas com o comércio, com o financeiro, né? Com a união dos povos. Muito maior do que essas crises é a crise de fé. Pessoas que estão aí sem serem educadas na fé, sem serem formadas, os inimigos infiltrados dentro da igreja, corrompendo a mente do povo, corrompendo corações com suas distorções da doutrina da igreja, com suas heresias. Vejam só a responsabilidade que
que nós temos de pregar a verdade, de evangelizar, de chegar às pessoas e conscientizá-las que existe uma verdade, uma doutrina, existe uma batalha espiritual acontecendo todos os dias. Mas há pessoas que estão tão relaxadas que até para escutar, assistir um vídeo desse com atenção é difícil. É por isso que nós estamos numa época de crise. Pessoas enfraquecidas, pessoas sem discernimento no espírito, pessoas que estão cheias de questionamentos e mais questionamentos dentro de si e acabam que colocando isso como barreira à intimidade com o Espírito Santo. Pessoas que estão corrompidas pela preguiça, pelo comodismo do mundo. Essas pessoas precisam receber o impacto da verdade. Nós precisamos impactar, meus irmãos. Nós precisamos avançar. Tem muita gente recuando. Tem muita gente que já tiveram grandes experiências com Deus, que estão deixando a chama do fogo, do avivamento se apagar. E essas pessoas precisam ser reavivadas pelo Espírito Santo. Reavivadas pela graça de Deus. Deus quer pessoas de prontidão para evangelizar no testemunho e nas palavras. Não é apenas dizer a verdade, não é apenas pregar, temos que vivê-la. A nossa postura, a integridade do homem de Deus, o comportamento, os gestos, o jeito de falar, de se vestir, o jeito de testemunhar ao público o encontro que tivemos com o Senhor. Eu quero ler para você Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Você que tem sua Bíblia em casa, acompanhe. Provérbios capítulo de número 3, do versículo 5 ao 6, na Bíblia vai dizer assim: que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplainará tuas sendas. A palavra de Deus está dizendo, irmãos, que o nosso coração seja depositado na confiança no Senhor. Há pessoas desesperadas devido ao caos. E nós precisamos olhar para o caos como uma oportunidade de evangelização, como um momento de eu realmente viver minha fé. Não é fugindo do caos que seremos santos. Seremos santos se em meio ao caos estivermos em comunhão com o Senhor. A palavra diz que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Eu preciso confiar em Deus e viver a minha fé, independente de quem estiver ao meu redor. Se o mundo inteiro se desviar, que seja você o perseverante, que seja você o fiel, que seja você o que prega a verdade, mesmo que o mundo inteiro se volte contra você, se volte contra seu ministério, dentro e fora da igreja. Pregue a verdade. Viva a verdade, confiando no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria, não é do jeito que eu penso, não é do jeito que acho, mas sim a vontade de Deus deve prevalecer. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele, ou seja, em Deus, e ele aplainará tuas sendas. Esteja constantemente com Deus em seu pensamento, que a sua visão seja espiritual, que o seu pensamento seja espiritual, que a sua vida seja espiritual, seja uma vida de perseverança na fé. Eu quero pedir a você que pegue sua Bíblia também, em 2 Timóteo, capítulo de número 1, do versículo 6 ao 7, para finalizar estas considerações que estou fazendo a vós. 2 Timóteo, capítulo de número 1, do versículo 6 ao 7. Vai dizer na palavra de Deus: por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor
e de sabedoria. Por esse motivo eu te exorto a reavivar, veja o versículo 6, a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Tem gente que tem uma timidez pecaminosa. Não quer falar de Jesus, não quer falar de Deus, não quer falar da igreja. Tímidos, medrosos, precisam reavivar a chama do Espírito, a chama da fé. Nós precisamos impactar o mundo, meus irmãos. Não podemos recuar, é no meio do caos mesmo, é no meio da guerra, é no meio da perseguição que devemos nos levantar firmes. Então que esse vídeo seja um chamado, uma exortação, um impulso do Espírito, para que você possa despertar na batalha, se você estiver precisando despertar. E se você já despertou faz tempo, continua atento, continua na missão, prega, fala de Deus, leva pessoas para o caminho do Senhor. Urgente, não perca tempo. Urgente. E assim poderemos salvar muitas almas que estão perdidas nas enganações de Satanás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico contra as seitas protestantes, está aqui. Peça por esse WhatsApp. A relação de preços está muito em conta e você vai ter um estudo bíblico poderoso em suas mãos. Você que pode também ajudar financeiramente o nosso apostolado, está aqui o Pix. Ajude nossa missão. Precisamos de suas ajudas em oração e financeiramente, se você puder. Está aqui o Pix. Ajude o nosso apostolado. Estamos juntos. Deus abençoe.